Quando o mundo a colocou contra a parede, ela voou ainda mais alto, sob a sombra de uma taxação histórica e de acusações explosivas entre dois governos. Uma empresa brasileira se levantou. Em meio ao caos político, suas ações explodiram, mais de 10% em um único dia. A Embraer ficou livre do tarifaço e agora defende o setor aeroespacial de todo o planeta. Reconhecida por sua importância estratégica, ela é a terceira maior do mundo e ainda está subindo. E, bom, a ideia é entender o que essa isenção significa de verdade para a Embraer, que é a terceira maior do mundo, né? E também para o comércio Brasil-Estados Unidos. Ok? Vamos analisar isso? Vamos sim. E olha, é fundamental entender o cenário antes, né? A Embraer estava realmente sob uma ameaça. Tarifas que poderiam, assim, complicar muito as vendas lá nos Estados Unidos. Que é o mercado-chave para eles. Vital, absolutamente vital. Então, essa decisão de isentar muda bastante o jogo, sabe? E mostra o peso estratégico que a Embraer tem. Totalmente. E a notícia principal, o centro de tudo, é que a Embraer saiu daquela lista. A lista de produtos que iam levar esse tarifaço. Exato. A gente está falando de um custo extra que, pelas contas, seria tipo 50 milhões por avião. 50 milhões? E a projeção? 20 bilhões até 2030. É uma cifra enorme. Imagina o impacto disso. E o mercado, como reagiu? Bom, na hora, as ações da Embraer, subiram mais de 10%. Para ser exato, 10,93% na quarta-feira, 30 de julho, logo depois do anúncio. Impressionante. Aí fica a pergunta, foi só alívio ou tem algo mais aí, tipo confiança na empresa? Olha, eu acho que é uma mistura, viu? O alívio é claro, né? Tirou um peso enorme das costas. Mas sim, também reforça a percepção de que a Embraer é resiliente, é importante estrategicamente. Faz sentido. Eles, inclusive, continuam naquela defesa de uma regra global de tarifa zero para o setor todo, aeroespacial. Eles defendem isso há tempos, né? Sim, e apoiam o diálogo entre os governos para isso. Mas, e aqui tem um detalhe crucial, viu? É importante não misturar as coisas. Como assim? Essa nova ameaça de tarifa, a mais pesada, essa foi afastada. Por enquanto. Certo. Só que tem uma tarifa anterior, uma de 10% que começou a valer lá em 2 de abril. Essa continua. Então não é tarifa zero ainda. Tem essa de 10% rolando. Exatamente. Essa taxa de 10% continua valendo agora em agosto para os produtos da Embraer. Então a briga pela tarifa zero mesmo, ela continua. Entendi. Uma vitória importante, mas a guerra não acabou. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa isenção da nova tarifa, a AmCham Brasil trouxe os números bem interessantes, né, Evelyn? Trouxe sim. Os produtos brasileiros que escaparam dessa nova pancada tarifária, digamos assim, somaram 18,4 bilhões de dólares em exportações para o EUA. Isso só em 2024. 18,4 bilhões de dólares. É muito expressivo. Isso representa 43,4% de tudo que o Brasil exportou para lá no ano. O total foi 42,3 bilhões. Dá para ver o volume do nosso comércio, né? Nossa, é quase metade do que a gente vende para eles. E a Embraer, onde ela entra nesses 18,4 bilhões que foram isentos? Bom, o setor de aeronaves como um todo, que a Embraer lidera, claro, exportou 2 bilhões no ano passado, dentro desse valor que foi isento. 2 bilhões de dólares só em aeronaves. Isso. E o mais interessante é que metade disso, ou seja, 1 bilhão de dólares, foi especificamente de aeronaves leves, que é o carro-chefe da Embraer, né? O produto principal deles. Exato.
Para dar uma dimensão, só o setor de combustíveis exportou mais que o de aeronaves para lá em 2024. Combustíveis somaram justamente os 18,4 bilhões. Caramba! Então, isso realmente coloca a Embraer numa posição de muito destaque nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. É um jogador de peso. Então, resumindo a história toda, o que a gente pode concluir, fica bem claro que a Embraer conseguiu desviar de um problemão financeiro, né? Um problemão, sim. Isso fortaleceu a posição dela, claro, e animou os investidores, como a gente viu na Bolsa, e os números da AmCham mostram o tamanho do que estava em jogo ali naquelas negociações. Precisamente, foi um alívio significativo. E no fim das contas, né, embora essa ameaça da tarifa mais pesada tenha sido, por hora, neutralizada, aquela defesa contínua da Embraer pela tarifa zero global e principalmente a manutenção daquela taxa de 10% que a gente comentou. A que continua valendo. Isso. Tudo isso indica que a conversa sobre as regras do jogo no comércio aeroespacial global, olha, tá longe de acabar. Faz todo sentido. A questão não está fechada, então. De jeito nenhum. E isso até levanta uma reflexão importante, né? Qual é o impacto dessa dependência de isenções específicas, de negociações que são pontuais, para a previsibilidade e para a estabilidade das cadeias de suprimentos globais? Boa pergunta. Principalmente em setores que são de altíssima tecnologia, como o aeroespacial. O planejamento de longo prazo é tudo nesses casos, né? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais a fundo. A nossa conversa parte de um artigo recente do Carlos Ferreira, publicado agora, 1º de agosto de 2025. Para dar um contexto rápido, isso tudo vem logo depois da Lituânia decidir, lá em junho de 2025, comprar o avião de transporte militar C-390 Millennium da Embraer. E a ideia aqui é entender os detalhes dessa colaboração, o que ela realmente significa para os dois lados, sabe? E também como isso se encaixa na estratégia maior da Embraer lá na Europa. Então vamos lá desvendar isso. O artigo fala de uma visita importante, né? Uma delegação da Embraer foi para a Lituânia, conversou com a indústria de lá, visitou instalações e a pauta foi bem ampla, pelo visto. Falaram de manutenção, reparo e revisão, o MRO, claro, mas também engenharia, inovação, desenvolvimento tecnológico, até gestão da cadeia de suprimentos. Parece um pacote completo. Exatamente. E o ponto-chave aí que o Bosco da Costa Júnior, presidente da Embraer Defesa e Segurança, ressaltou, não é só vender o avião. É uma troca, na verdade. Uma troca estratégica. A Lituânia recebe o C-390, que é uma tecnologia de ponta, e a Embraer, ela não só vende, mas se compromete a ajudar no desenvolvimento industrial e tecnológico por lá. É quase como se o avião fosse, assim, uma porta de entrada para a Embraer se integrar mais na base industrial da Lituânia. Entendi. Faz sentido. Então não é só entregar a chave do avião e pronto. É construir algo mais duradouro. E essa parceria com a Lituânia, imagino que não seja um caso isolado, né? Ela faz parte de um plano maior da Embraer para a Europa, que já vem se desenrolando há um tempo. Com certeza. Olha, a Embraer está fortalecendo a presença na Europa desde os anos 2000, na verdade. Isso envolve investimento, fábrica, criar rede de fornecedor. E falando nisso, tem um dado bem interessante no artigo. Mais de 40% de toda a cadeia de suprimentos do C-390 já vem de parceiros europeus. 40%? Nossa, é bastante coisa. Isso mostra que a Embraer já está bem, digamos, enraizada por lá. E além da Lituânia, quem mais está nessa rede de cooperação industrial do C-390 que o artigo menciona? Sim, essa integração é bem profunda. O artigo cita Portugal, claro, Holanda, Áustria, República Tcheca e também a Suécia. São países que já têm projetos de cooperação industrial com a Embraer. E para organizar tudo isso, para estreitar os laços com a União Europeia, com a OTAN, eles até criaram a Embraer Defesa Europa, que fica lá em Lisboa. Isso mostra um investimento de longo prazo, sabe? Tem planos para centros de treinamento do C-390 na Europa, um trabalho contínuo para aprofundar as relações institucionais. Se a gente olha o quadro geral, é uma estratégia bem consistente de se integrar ao cenário de defesa europeu. Faz todo sentido. E voltando para a Lituânia,
Essa cooperação industrial que a Embraer está propondo, ela casa direitinho com o que os ministérios de lá querem, né? O da Defesa e o de Economia e Inovação. Eles buscam justamente isso, construir uma indústria de defesa local mais forte, mais resiliente, conectada com pesquisa, com ensino. Então parece que a proposta da Embraer caiu como uma luva. E sobre o avião mesmo, o C-390 Millennium, o que o artigo destaca dele? O artigo descreve ele como uma aeronave de nova geração, né? Muito versátil, diz que opera em ambientes bem desafiadores, tem boa velocidade, uma capacidade de carga alta e é flexível para vários tipos de missão. É um equipamento bem moderno. E com essa escolha, a Lituânia entra para um grupo que está crescendo na Europa e na OTAN, certo? Exatamente. Portugal, Eslováquia, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca, todos esses países também escolheram o KC-390 ou o C-390. E isso é interessante porque levanta a questão da interoperabilidade dentro da aliança, né? Ter o mesmo tipo de equipamento facilita muito as operações conjuntas. Para a Lituânia, os benefícios são bem claros. Melhora a capacidade operacional deles, óbvio, mas também, e isso é crucial, garante que o suporte à manutenção da aeronave possa ser feito ali mesmo, dentro da Europa. Isso dá mais segurança, mais autonomia. Então, para a gente resumir aqui a nossa análise, essa parceria Embraer-Lituânia é muito mais que só uma venda de avião. É, na verdade, um acordo industrial bem estratégico. Ele fortalece a posição da Embraer na Europa e, ao mesmo tempo, ajuda a Lituânia a alcançar os objetivos dela na área de defesa e tecnologia. É a indústria brasileira se integrando mais fundo no cenário europeu. Exato. E fica até uma reflexão interessante, né? Pensando nessa rede toda de parcerias industriais que está crescendo em volta do C-390 e com a Embraer Defesa Europa já estabelecida, qual seria o próximo passo? Onde mais a Embraer poderia buscar sinergia para consolidar ainda mais essa posição dela no tabuleiro complexo da defesa europeia e da OTAN?